Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez a gente vai entender como é que a gente faz para trabalhar com o JSON na hora de montar aí as nossas list views e o que é mais interessante, sem que a gente tenha que se preocupar ali em tratar esse JSON manualmente, né? Vamos entender aqui um componente da nossa paletinha REST ali que vai fazer todo o trabalho do tratamento dessa listagem de dados em JSON. Ela faz tudo automático e a gente só tem o trabalho de popular então aqui a nossa list view. Tranquilo? Todo o código-fonte vou deixar aqui embaixo na descrição para você poder fazer o download aí. Legal? Então isso aqui vem porque assim eu recebo várias mensagens do pessoal me perguntando como é que se faz para utilizar main table, né? Uma tabela em memória sempre que você baixa ali algum JSON da internet, então sempre que você consome algum endpoint, algum web service, e esse web service te devolve uma lista de dados no formato JSON, o pessoal geralmente me pergunta como é que você faz para jogar esses dados aí dentro de uma main table e a partir da main table você trabalhar ali como se fosse uma query, né? Trabalhar de forma bem mais fácil e bem mais tranquila. Nos meus projetos eu confesso que eu acabo tratando o JSON na mão, mas isso é uma preferência pessoal, né? Eu queria só trazer aqui uma forma de você conseguir tratar aí essa carga de dados diretamente dentro de uma main table. Beleza? Então o que a gente tem aqui, ó? Eu criei um projetinho no FireMonkey vazio aqui. Então a gente só tem uma list view aqui e uma toolbar aqui em cima com um botão de refresh. Então a ideia é que quando eu der um consultar aqui nesse meu botão, a gente, através dos componentes ali, ter o REST request, ter o REST response, a gente consuma, né, faça ali um request para um endpoint nosso. Esse endpoint vai devolver os dados, um JSON array ali, né, uma listagem de dados para a gente, e a gente vai fazer esse tratamento. Então primeiro, ó, deixa eu abrir o outro projetinho que eu tenho aqui, que eu vou deixar anexo aí para vocês também, que é um projetinho que eu fiz aqui no REST Dataware. Ele não acessa banco, não acessa nada, ó, então ele tem um formulário principal que só tem aqui um Service Pooler e tem um módulo de dados aqui que tem um componente aqui que é o Server Events e dentro do meu Server Events eu tenho aqui um endpoint, né, chamado cliente. E quando a requisição bater via GET aqui nesse meu endpoint, eu simplesmente devolvo aqui um arrayzinho JSON fixo mesmo, ó, com alguns dados, só para a gente ver. Ó. Então eu vou rodar esse cara aqui, e claro, para você conseguir rodar esse projetinho do server, você tem que ter o REST Dataware instalado aí na sua máquina. Então o servidorzinho está no ar aqui, então vou abrir o meu navegador, vou dar aqui um F5 só para ver. Ó. Então quando eu digito localhost 2.8082/cliente, ele me trouxe aqui a listinha dos clientes, aqui, ou a listinha das categorias daqueles meus clientes ali. Ó. Então aí, se eu olhar aqui os dados de modo cru, né? Então está aqui o que o endpoint me devolveu. São exatamente esses dados aqui que a gente vai ler a partir ali do nosso aplicativo. Ó. Então vou voltar lá. Aqui o que a gente tem? Ó? Eu tenho o formulário principal, que é esse que a gente está vendo, e tem um módulo de dados que também está vazio aqui. Esse módulo de dados é onde eu vou organizar aí os nossos componentes de acesso aos dados. Beleza? Então para me ajudar aqui, ó, vou abrir o Tools, vou abrir o meu REST Debugger, que é esse cara aqui. Então vou fazer um get no http localhost 2.8082. O conteúdo aqui vai ser application JSON. Nos parâmetros aqui, o endpoint que eu vou consumir lá é cliente. Não tem autenticação nenhuma, legal. Então vou dar aqui um send request. Bateu a requisição lá, devolveu 200. Ó. Se a gente for olhar no body, ele conseguiu devolver para a gente aqui os dados lá das categorias. Ó. Então temos aqui o nosso REST Debugger conseguindo consumir ali o nosso endpoint. Uma vez que eu conseguir obter os dados aqui, eu vou dar aqui um copy components. E aí o REST Debugger, vou vir aqui e vou colar, vou dar um Ctrl V aqui, ó. E com isso, então, o REST Debugger consegue já colar para mim aqui todos os meus componentes que ele utilizou para fazer ali aquela requisição, ó, com todas as propriedades já preenchidas, ó. A minha base URL preenchida, aqui no REST Request, o método GET, ó. Qual é o endpoint lá, é o meu cliente que eu acessei, e o meu REST Response, que é quem vai tratar aqui o retorno das informações. Então aqui eu tenho os componentes prontinhos só para ser executado aí para a gente poder visualizar isso acontecendo. Então eu vou voltar aqui no meu form principal. Quando eu clicar aqui no meu botãozinho de refresh, é aqui que a gente vai começar a fazer aí a nossa brincadeira. Então vamos lá, vamos fechar aqui. E aqui é o seguinte. Então, como os meus componentes estão aqui no meu módulo de dados, eu preciso que o meu formulário principal enxergue ali o nosso módulo de dados. Então, File, use Unity, vou importar o módulo de dados para cá. Assim ele coloca aqui em cima no Uses, né, o nosso Data Model, beleza. E aí vamos lá então. Primeiro vamos executar o nosso request, então DM. Pego lá o meu REST Request e dou simplesmente aqui um execute nele. Então nessa hora que ele vai disparar e consumir lá o nosso endpoint.
Aí eu vou fazer o seguinte, list view, vou dar aqui um begin update, a gente vai começar a mexer nela aqui, então aqui dentro que a gente vai popular ela, e no final de tudo aqui, vamos dar um list view e um end update nela aqui, que a gente já terminou de fazer a atualização dos nossos dados ali. Aqui, por enquanto, só para a gente ver que está funcionando, ó, vou só comentar aqui, e assim que ele terminou de executar, eu vou dar só um show message aqui, ó. Vou pegar lá o meu DM, ponto, meu REST response, vou pegar o content dele aqui, que é o resultado que ele me devolveu, só para a gente ver se o nosso request aqui está funcionando. Então eu vou dar um show message daquilo que eu obtive como resposta ali, ó. Então vamos rodar aqui o nosso aplicativo no Windows mesmo. Sempre lembrando que eu estou com o servidor no ar aqui. Eu vou trazer o nosso carinha aqui, vou dar um refresh, ó. Nessa hora ele bateu no servidor, voltou, ó, e conseguiu exibir para mim aí o JSON que ele recebeu como resposta. Legal, então vamos entender como trabalhar com esse JSON aqui sem que precise ficar fazendo isso de forma manual. Beleza? Então como que isso é feito? Ó, vamos voltar aqui no módulo de dados. Aqui a gente tem um componente que ajuda bastante a gente a fazer esse trabalho sujo aí, né? E de forma automática. Então aqui se a gente for pesquisar aqui dentro da nossa paletinha REST Client, ó, vamos achar esse cara aqui, ó, e não é essa aqui embaixo do REST Dataware, etc. É simplesmente REST Client, ó, esse cara aqui, ó. Dentro desse REST Client a gente vai achar aqui o nosso componente TREST Response Dataset Adapter, ó. Ou você simplesmente pesquisa aqui por REST Response, ó, que é esse carinha aqui, ó, TREST Response Dataset Adapter. Então clica nele, joga aí na tela, exatamente esse nosso componentezinho aqui. Então esse cara aqui é um componente que vai conseguir ler as informações que a gente teve como resposta e montar aqui um dataset com base nesse retorno aqui. Então esse é um cara bem importante aqui. E a gente vai pegar os dados que esse cara aqui conseguiu montar e vamos popular uma main table para a gente. Então vamos pesquisar aqui por main table, ó, Identify DAC, TFD main table. Joga a nossa main table aqui para cá também. Vamos só renomear a nossa main table só para main table, beleza? Então aqui agora eu preciso ligar aqui algumas propriedades. Ó. Eu venho aqui no meu dataset adapter e nesse cara aqui eu preciso dizer para ele quem vai ser o meu response, ou seja, de onde ele vai puxar os dados. Então eu venho aqui na propriedade response dele, ó, e escolho ali o meu REST response 1. E preciso dizer para ele aqui onde que ele vai popular, qual é o dataset que ele vai popular quando ele interpretar esses dados via JSON aqui, que é a propriedade dataset. Ó. Aqui a gente escolhe o nosso main table. Então ele faz o meio de campo das informações que chegaram para o REST response, ele carrega, faz o tratamento, popula o dataset e joga esse cara para dentro da nossa main table. Então nessa hora a gente pode usar aqui o nosso main table como se ele fosse uma query que acabou de fazer um select numa tabela e ela já está populada, pronta para a gente trabalhar com ela. Só que ela fez isso a partir de uma string JSON que nós recebemos lá do nosso servidor. Ó. Tranquilo? Então vamos lá, vamos só ver isso aqui na prática. Ó. Vamos voltar lá. Então aqui, ó, assim que eu dei o meu request, assim que eu executei ali o request para o meu servidor, então agora aqui eu vou voltar a habilitar aqui o list view begin update. Isso aqui só para a gente ter performance, né, na nossa list view. Então aqui o que a gente faz é while not o nosso dm.maintable.eof. Então enquanto não for o fim dos registros que estão contidos ali na minha maintable, vamos fazer um loopingzinho aqui, aí eu vou fazer um dm.maintable.next, né, para percorrer ali o looping. E aqui então a gente precisa, para cada item ali, para cada categoria que ele encontrou dentro da nossa maintable, a gente precisa adicionar essa categoria. Então eu vou dar aqui um add categoria, a gente vai criar essa proc também. E essa procedure nossa aqui vai receber dois parâmetros, sei lá, o código da categoria e a categoria em si. São os dois valores que a gente manda aqui, o ID da categoria e a categoria mesmo. Então aqui, primeiro parâmetro, a gente pega dm.maintable.fieldByName, ó, que é como se fosse uma query mesmo, .asinteger. E o segundo parâmetro aqui é o nosso dm.maintable.fieldByName, né, .sString. Então a gente vai chamar essa procedure passando esses dois parâmetros. O primeiro dele aqui tem que ser exatamente esse nome, ó, ID categoria, e o segundo é categoria. Ó. Então vamos voltar lá. Primeiro é ID categoria e o segundo é categoria, tudo minúsculo. Beleza, então vamos só criar essa procedure aqui, rapidinho aqui. A gente popular a nossa list view com ela aí, ó. Então procedure add categoria vai receber aqui o ID categoria integer e vai receber aqui a descrição, vai ser string. Beleza. Begin end aqui. Então vamos lá, vamos inserir o item aqui na nossa list view primeiro. Então
with, deixa eu tornar essa procedure parte da nossa classe aqui, ó. Ctrl Shift C, ele declara ela aqui em cima pra gente. E aí with, deixa eu tentar achar ela direto aqui, listview.items.add. Então, com o item que ele acabou de inserir ali na nossa list view, vamos trabalhar com ele aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, deixa eu só declarar, só para facilitar aqui o entendimento, eu vou declarar uma variável txt do tipo tListItemText. Que esse cara aqui vai ser responsável por armazenar e capturar, vou dar um botão direito na minha list view, design mode. Aqui dentro eu tenho um único texto aqui. Eu vou ser responsável por capturar esse meu text1 aqui de dentro da minha list view e poder trabalhar com ele aí, ó. Então, ó, txt recebe. Ou, na verdade, você nem precisaria, como é um único... Vou só simplificar aqui, ó. Como é um único o texto que a gente vai mexer ali, não vou nem criar variável, vou pegar direto ali o meu objeto, ó. Então, acabei de inserir o item aqui na minha list view. Com esse item que eu acabei de inserir, eu vou lá nos objetos dentro dele. Vou procurar um cara lá dentro chamado text1, deixa eu só garantir se é isso. Ele tem que respeitar maiúsculas e minúsculas aqui, ó, text1. Eu sei que esse objeto aqui é do tipo tListItemText, então eu vou envolver esse cara aqui e consigo acessar a propriedade text aqui dele e colocar aqui a descrição. Beleza? Então, no caso, vou até ignorar essa de categoria aqui, como é só ilustrativo para a gente aqui. Vamos trabalhar dessa forma aqui. Beleza? E só recapitulando algumas propriedades que eu mexi dentro aqui da minha list view, ó, só para você ter aí, ó. Então nessa list view aqui, vou mexer aqui o canSwipeDelete, coloco false. Aqui no show selection, false também, para não ficar cinzinha nos itens que eu escolhi. Aqui no item appearance, eu coloco aqui no item appearance, dynamic appearance. E no item Spaces eu zerei aqui os dois carinhas. É basicamente isso que a gente fez aqui. E aí eu modifiquei, né? Vim aqui, dou um botão direito nela, Design Mode. E modifiquei esse texto para ficar dessa alturinha aqui. E a altura do meu item está como 60. Ó. Esse carinha aqui está com altura 60. É basicamente isso que nós fizemos aí. Então, ó, com o meu servidor rodando aqui, vou rodar minha aplicação. Rodou aqui, vou dar um executar. E aí, ó, ele conseguiu acessar meu servidor. O request populou a minha main table, a gente fez um looping na main table e conseguiu inserir cada um dos itens aqui nessa lista para a gente. Ó. Então percebe que aqui, quando eu dei esse refresh aqui, ó, como eu não limpei, ele carregou mais, novamente, ó, dei de novo, recarregou mais alguns, cliquei de novo, carregou mais alguns. Ó. Então percebe que nessa hora a gente acaba nem percebendo que está saindo uma requisição da nossa estação aqui, da nossa máquina, acessando o endpoint, esteja onde ele estiver, e quem está fazendo todo o trabalho de tratamento desses dados para a gente aí é o nosso dataset adapter aqui, populando automaticamente a nossa main table. E a gente trabalha depois aqui com a nossa main table como se ela estivesse trabalhando com esses dados locais aqui. É claro que aqui você não vai conseguir fazer um insert, né? Um post, um edit, um delete, né? Esses dados estão somente em memória local aqui, né? Então isso aqui te ajudou a capturar os dados que vieram de um servidor através de um JSON. Você fez um parse automaticamente desse JSON aí em memória, populou essa main table e a partir daí você conseguiu manipular os itens aqui, ó. Então, com meia dúzia de linhas de códigos, a gente conseguiu acessar um servidor, puxar um JSON array lá, puxar uma lista de dados via JSON e popular aqui a nossa list view através desses dados aí. Beleza? Então é dessa forma que a gente consegue fazer isso, popular a main table através de um JSON. Então super simples, super fácil aí de se fazer, né? Então eu vou deixar todo o código-fonte aqui, tanto da aplicação mobile quanto a aplicação aqui do nosso servidor, aqui o nosso server, para você poder utilizar ele e fazer os testes que você quiser. Legal? Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você gostou, não esquece de deixar um like aí para mim, isso é bem importante. E deixa aqui um comentário dizendo se você já conhecia essa técnica aí, se você já utiliza essa técnica nos seus projetos. Então deixa um comentário aqui que também é super importante. Legal? Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.